E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de física moderna que diz o seguinte: um feixe de luz incide em uma lâmina metálica, provocando a emissão de alguns elétrons. A respeito desse fenômeno, denominado efeito fotoelétrico, leia e analise as proposições e assinale a soma das corretas ou da correta. Bom, o detalhe é o seguinte: é uma questão de somatória, onde a gente tem que ver quais das afirmações estão corretas e dar no final o resultado da soma das questões. Bom, o detalhe é o seguinte: do que se trata essa questão, né? Vamos fazer um resumo rapidinho aqui para a gente entender e poder responder baseado na minha explicação. Olha só, a questão está falando sobre o efeito fotoelétrico. Inclusive ela dá o nome ali, eu destaquei, né, o efeito fotoelétrico. E o que consiste o efeito fotoelétrico basicamente? Tu vai pegar uma placa de algum material condutor, uma placa metálica, por exemplo, e tu vai colocar sobre essa placa, tu vai irradiar sobre essa placa algum tipo de radiação eletromagnética. Essa radiação, ela pode ser de luz visível ou não, tanto faz, tá? Mas tu vai colocar sobre ela essa radiação. Então vamos supor aqui que eu estou colocando uma radiação qualquer sobre essa placa, né? Óbvio que eu estou resumindo um monte o fenômeno só para a gente ter uma noção. O que vai acontecer? Os elétrons vão absorver a energia dessa radiação, porque vamos lembrar, né? Radiação nada mais é do que emissão de energia, né? Uma onda eletromagnética. Para quem não lembra, a radiação eletromagnética são aquelas ondas do espectro eletromagnético, né? Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x ou raio gama. Então os elétrons vão absorver essa radiação e vão, se essa radiação for grande o suficiente, eles vão ser ejetados, né? Eles vão ser emitidos dessa placa, eles vão sair dessa placa. Então basicamente é isso. No que esse efeito se baseia para a explicação dele, né? Ele se baseia na ideia de que a energia da radiação emitida ela é quantizada e ela é absorvida de forma quantizada. Para calcular a energia emitida pela radiação, a gente utiliza essa equação aqui que foi desenvolvida pelo Max Planck, H vezes F, onde E é a energia emitida pela radiação, que é igual a H, que é a constante de Planck, vezes F, que é a frequência da radiação. Só que tem um detalhe aqui que é o seguinte: ó. A ideia do Planck é que a radiação ela era dividida em porções, né? No caso, quantizada, como eu falei. Ou seja, era pensar na radiação não como uma coisa só, mas sim como várias partículas de energia. Essas partículas são chamadas de fótons. Na época o Planck chamou de pacotes de energia, mas hoje em dia a gente chama de fótons. Então essa fórmula aqui é para calcular a energia de um só fóton da radiação. Mas a ideia é que todos os fótons naquela mesma radiação, né, que são da mesma frequência, eles vão ter a mesma quantidade de energia. E aí uma outra coisa também que é interessante a gente lembrar aqui é que cada material ela vai ter a sua quantidade de energia mínima para que o efeito ocorra, né? Ou seja, uma energia necessária para conseguir arrancar os elétrons. Essa energia necessária foi a explicação que o Einstein deu, e ele chamou essa energia necessária de função trabalho. Então a função trabalho seria a energia mínima necessária para arrancar o elétron de certos materiais, né? De determinados materiais. Ela é calculada como W no caso, né, seria a função trabalho, W0, igual a H vezes F0. O que acontece? Ó? Esse F0 aqui, essa fórmula, ela é bem parecida com a equação de Planck, porém, ela tem um significado diferente, né? Esse F0 aqui, ó, ele significa a quantidade de frequência mínima para que o efeito fotoelétrico ocorra. Então, basicamente, é uma comparação. Isso aqui é o que tu vai mandar na radiação. Isso aqui é o que o teu material precisa. Se tu mandar energia suficiente, os elétrons saem, senão não. Tá? Então, detalhe, né? Uma coisa que eu comentei. Essa função trabalho ela é uma característica do material da placa. Cada material diferente
vai ter a sua função trabalho para que o efeito ocorra ou não. Bom, acho que assim tá bom essa explicação. Vamos olhar as afirmações e ver o que se encaixa e o que não se encaixa. Primeira afirmação: o efeito fotoelétrico só ocorre a partir de uma frequência de corte denominada função trabalho. Aqui nessa afirmação tem um detalhe sutil no erro, que é o seguinte, ó. O efeito fotoelétrico só ocorre a partir de uma frequência de corte. Beleza, tá certo isso. O problema é dizer que essa frequência se chama função trabalho. A frequência não se chama função trabalho. Função trabalho é a energia de corte, tá? A energia, isso aqui é a função trabalho. A energia de corte para que o efeito ocorra. A frequência mínima multiplicado pela constante de Planck vai me dar a função trabalho, mas a frequência mínima é só a frequência mínima, ela não tem esse nome. Então é um detalhe sutil ali de conceito mesmo. 2. Qualquer que seja a frequência e comprimento de onda da luz incidente, é possível que sejam arrancados elétrons do metal. Não, como eu comentei com vocês, existe um valor mínimo para cada material. Então a frequência mínima é determinada para cada material, não é qualquer valor de frequência e nem qualquer valor de comprimento de onda. Então tá errado isso, dizer que é para qualquer valor, sempre vai ter um valorzinho de corte. 4. Quaisquer que sejam a frequência, comprimento de onda e a intensidade da luz, os elétrons são emitidos com a mesma energia cinética. Aí vem um detalhezinho que é o seguinte, ó. O Einstein, quando ele fez a explicação dele, ele determinou que esses elétrons eles vão ser arrancados e eles vão ser arrancados com uma certa velocidade. Como eles vão ter velocidade, eles têm que ter uma energia cinética. E aí a explicação vem da onde, né? Essa energia cinética, ela vem da diferença da energia do fóton emitido, a energia da radiação, com a função trabalho, ou seja, com a energia mínima para que o efeito ocorra. Lembrando que, né, essa energia do fóton aqui é calculado como H vezes F, no caso F da radiação. E essa função trabalho é H vezes F0, esse F0 seria a frequência mínima. Mas a ideia é que a energia cinética, ela resulta dessa diferença entre a energia da radiação emitida e a função trabalho. Uma coisa que eu não comentei aqui, que um dos problemas ali da época é que o efeito ele era instantâneo. Com a física que eles entendiam e aceitavam na época, não era possível fazer essa explicação. Quando Einstein, para explicar esse fenômeno, utiliza a ideia de que a radiação é dividida em partículas, em porções, ele consegue resolver esse problema do fato de ser instantâneo, justamente explicando o quê? Que o elétron ele absorve um único fóton. Se esse fóton que ele absorve tiver energia, instantaneamente o elétron vai sair. Se não tiver energia para isso, não vai acontecer nada, a gente não vai ter o efeito fotoelétrico acontecendo. E o elétron então só pode absorver um único fóton. E aí o detalhe é, se eu pegar uma mesma placa, isso aqui ó, tende a ser igual. Isso aqui vai ser para um mesmo material, tende a ser constante. Se a partir de um determinado momento que eu observar o efeito fotoelétrico acontecendo, eu começar a aumentar a frequência dessa radiação, isso vai aumentar a energia de cada fóton, dos fótons emitidos. Aumentando a energia, essa subtração ela vai dar um resultado cada vez mais alto. Então a energia cinética ela tem uma relação com a frequência de emissão da radiação. A gente pode até fazer um esquema que é o seguinte, ó. Se eu aumentar a frequência, consequentemente eu vou aumentar a energia dos fótons, o que vai aumentar a energia cinética dos elétrons, os elétrons ejetados, o que vai aumentar a velocidade dos elétrons. Então a gente pode fazer sempre essa relaçãozinha aqui. Então essa 4, só pelo início aqui já dá para ver que ela está errada, porque diferentes frequências vão gerar diferentes energias cinéticas no final do processo. 8. Quanto maior a frequência da luz de uma determinada intensidade incidido sobre o metal, mais elétrons abandonam o metal. Aí é um outro detalhe, o que acontece? A questão ela comenta aqui na afirmação 4 sobre uma grandeza chamada intensidade. O que a intensidade ela é? A intensidade é uma relação entre potência e área. É uma grandeza física que é a potência dividido pela área. A intensidade, ela de certa forma está associada com a energia, mas a energia total distribuída por uma área total. O detalhe aqui é o seguinte, ó, a intensidade é uma grandeza que está ligada
a quantidade de elétrons emitidos na placa, tá? Então, se eu aumentar a intensidade, o que eu vou observar? Aumentando a intensidade, eu aumento o número de fótons que são emitidos. Como assim, senhor? É que a intensidade está associada com a quantidade de luz. Então, se eu tento fazer o efeito fotoelétrico colocando uma lâmpada, eu vou ter uma certa intensidade. Uma lâmpada amarela, por exemplo, uma certa intensidade de fótons com energia do amarelo. Agora, se eu colocar 5 lâmpadas de amarelo, eu vou ter os mesmos fótons de energia do amarelo, porque a frequência ainda é a mesma, mas eu vou ter mais fótons, porque eu vou ter mais intensidade de radiação. E se eu botar 10 lâmpadas amarelas, eu vou ter os mesmos fótons amarelos, mas eu vou ter mais fótons chegando. Mais fótons chegando, aí eu consigo arrancar mais elétrons. Então eu aumento o número de elétrons arrancados, né? Os elétrons arrancados a gente chama de fotoelétrons. Fotoelétrons. Então a gente aumenta o número de elétrons arrancados. Então a intensidade está associada à quantidade de fótons e à quantidade de elétrons arrancados, porque justamente tendo mais fótons eu tenho mais interação entre fótons e elétrons e eu tenho mais elétrons sendo arrancados. Mas uma coisa importante, isso tudo só acontece se o efeito já tiver sido observado. Não adianta nada eu aumentar a intensidade sendo que o efeito não foi observado ainda, porque se eu aumento a intensidade mas o efeito não foi observado, o que vai acontecer? Eu só vou mandar mais fótons com baixa energia. Então eu só consigo ter toda essa questão de aumentar o número de fóton-elétrons se eu já observar alguns elétrons sendo arrancados da placa. Então a afirmação 8 está errada porque ela fala ali, ó, quanto maior a frequência da luz de uma determinada intensidade incidindo sobre o metal, mais elétrons são arrancados. Não é quanto maior a frequência, e sim quanto maior a intensidade de uma luz de uma determinada frequência. Essa frase ela estaria certa se ela fosse assim. Quanto maior a intensidade de uma luz de uma determinada frequência sobre um metal, mais elétrons abandonam o metal se o efeito já tivesse sido observado. E a 16, provavelmente só ela está certa, porque não teria como todas estarem erradas, né? Então o que diz? Ó? Quanto maior a frequência da luz de uma determinada intensidade incidido sobre o metal, maiores são as energias com que os elétrons abandonam o metal, que foi justamente a correção que eu fiz na afirmação 8. Então, para essa questão, somente 16. Essa seria a resposta que a gente colocaria lá na folha de respostas. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!